Oi pessoal, tudo bem? Segunda-feira, dia de um novo vídeo. Vamos continuar aqui falando sobre a nova ordem mundial, dando um panorama mais profundo, né? O vídeo passado eu falei sobre essa história, né, de como a gente tem esse paradigma, né, da direita e esquerda, que a princípio é político, mas como ele acaba sendo transferido, né, para outras áreas da sociedade, na verdade, né, como se fosse um carimbo que você coloca em cima das pessoas. E nós vamos, né, nesse vídeo explorar mais a fundo como essa ideologia, né, na verdade esse pensamento, essa descrição, né, da sociedade entre direita e esquerda, isso começou mais atrás, né, mas principalmente como os dois extremos, né, que a gente tem o comunismo e o fascismo, como os dois nasceram, né, e conceitualmente como eles se apoiam na teoria da evolução do Darwin, no conceito da evolução, né, que na verdade saiu da biologia, né, e acabou entrando em todas as áreas, inclusive na política, né, de que tudo está num processo de evolução, num fluxo, né? Então a gente tem que falar de filosofia nisso também, porque enfim, né, a gente vai desde Platão, né, falando né, do que na teoria das formas, né, do que ele considerava que era o eterno e o que está, né, aqui no espaço-tempo, no que está no fluxo, no que está mudando sempre, né? Então, enfim, só brevemente para vocês lembrarem, né? Uma forma, eu entro nisso, falo um pouco disso no Aurora, né, no meu quadrinho, o primeiro que eu lancei, essa questão, né, passa um pouco na continuação que está sendo feita, eu entro mais na nova ordem mundial, mas enfim, vamos começar o texto aqui. Diz assim, né, bom, vamos então estudar um pouquinho mais a fundo essa figura do Erasmus Darwin, que é o avô do Darwin, né, quem foi ele, né, então, para a gente entender, né, a gênese, né, da chamada teoria da evolução, né, vamos estudar um pouco mais a figura dele e como essa teoria influenciou o pensamento do Marx, né, e do Marx, né, do pensamento do Marx, né, que ele chamava, né, de uma teoria científica, né, ele dizia que era uma teoria científica e como isso acabou influenciando tanto o nazismo quanto o comunismo, tá? Então vamos lá. O neto, né, do Erasmus Darwin, o Charles, né, ele na verdade ele não foi totalmente honesto da onde que ele tirou as ideias dele, né? E ele deixou também fora né, de quando ele descreve as raízes maçônicas do pensamento, né, que na verdade o avô dele, o Erasmus, era maçom, né? E esse pensamento é um pensamento gnóstico, né? Um pensamento que está presente nas escolas esotéricas de mistério muito antigas, né? Isso passou desde a antiguidade clássica, né? Passando pelo Egito, passando pelos babilônicos, né? Platão fala, né, da metapsicose até chegar nos Rosacruzes, né, na Baixa Idade Média, daí, e nos maçons, né? Enfim, um vídeo que eu vou fazer só de eugenia, eu vou mostrar os famosos eugenistas, todos são maçons, né? As influências evolutivas são especialmente visíveis na teoria marxista, né? Porque Marx, né, ele rejeitou o Deus bíblico da criação, né? Ele desdenhava da doutrina do pecado original, né? E ele era convencido que a evolução da natureza humana traria a perfeição absoluta, né? Aquela coisa, como eu falei já no vídeo anterior, de o homem produzir o céu na terra através da sua força, né? De trazer, né, o final dos tempos e que o final dos tempos não estava, na verdade, fora da história, né? Como a gente entende na Bíblia, né? Mas ele acontece aqui, independente de Deus, através da tecnologia humana e das revoluções sociais promovidas, né, por esse espírito revolucionário, né? Assim, segundo Marx, as leis que regem a realidade são sempre o produto da vontade humana e, mais especificamente, a vontade arbitrária da classe social dominante. Então ele procurou anular o conceito
do Estado de Direito, né, e criar em seu lugar a sua própria utopia secular. O Estado de Direito é um conceito, né, filosófico. A gente tem alguns filósofos, né, Hobbes, por exemplo, falando que você tem um Estado de Direito que ele nasce do Estado natural, né, da lei natural. Né? Qual que é o resultado desse pensamento, né, do Marx? Enfim, todo regime comunista do mundo, né, toda vez, porque ele teorizava sobre isso no século XIX, né? 1800, né? Durante os 1800 e pouco. E aí a primeira implementação histórica foi através da Revolução Russa, né? Em 1917, que durou até, né, historicamente até a queda do Muro de Berlim em 89. Então, basicamente, em 70 anos foi um desastre, né? Tanto na União Soviética como na China, né? Enfim, na época do Mao, né? A China hoje em dia ainda é um país comunista, mas é um socialismo de mercado, né? Eles mudaram, enfim, mas o número de mortes é um absurdo, né? No Quimer Vermelho, em Cuba, enfim, aonde agora na Venezuela não adianta, né? Na praxis dela, né? Quando você tira da teoria para aplicar na prática, enfim, não se sustenta, né? Segundo Marx, né, bom, vamos pegar aqui, né? Em todo regime comunista ao redor do mundo, a tentativa de reforçar o sonho marxista da igualdade e da riqueza, né, levou a uma grande desigualdade de poder, a opressão governamental e a uma igualdade, sim, mas na pobreza, né, na pobreza entre o povo. Então todo mundo é igual, porque todo mundo fica pobre igual, né? É no máximo denominador comum de pobreza, né? Então, só no século XX, né, os governos que foram inspirados pelo marxismo mataram pelo menos 150 milhões de pessoas, né? Tem alguns números, algumas estatísticas que jogam esse número lá para cima, mais de 200 milhões, mas, né, se você quiser ser econômico, né, esse número é tranquilo, de 150 milhões de pessoas, né? Que simplesmente é mais do que todas as guerras religiosas combinadas ao longo da história, tá? Esse número. Então, esse banho de sangue é simplesmente o subproduto de uma cosmovisão naturalista que considera os seres humanos, que os seres humanos mais poderosos são os árbitros do certo e errado. Na verdade, você sempre acaba caindo nisso, que depois, quando o sistema econômico estava já falido, né, do socialismo, do comunismo, nos anos 60 na França, né, alguns filósofos tentaram ainda consertar essa teoria, tirando simplesmente do viés econômico, né, porque principalmente, né, o Marx o que ele via era as relações de trabalho entre os homens, e esses filósofos, né, esses pensadores, né, Derrida, o Foucault, eles fizeram o que? Eles transformaram em toda a sociedade esse mesmo pensamento dialético, né? de opressor e oprimido. Né? Então, eles trouxeram para os sexos, né? para as raças. Então, na verdade, eles fragmentaram muito mais a sociedade, né? É o tal do pós-modernismo. Né? É o que também propõe o relativismo moral. Na verdade, você não tem certo ou errado, e é tudo um jogo de poder. Então, como diz aqui, então quem tem poder que diz o que é certo e errado, né? Por isso que totalmente favorece o totalitarismo, né? Como a gente tem essas figuras tanto na direita como o Hitler, quanto na esquerda com o Stalin, né? Ou o Fidel, ou o Mao, enfim. Teologicamente, o marxismo... vamos pegar um pouquinho antes, né? Para entender melhor o marxismo é necessário explorar as suas dimensões religiosas. Em muitos aspectos, o marxismo é mais religioso ou dogmático que as religiões tradicionais, né, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né, que o marxismo quer excluir, né, que na verdade o Estado vira essa classe de ideal maior, né, vira Deus basicamente, né. Então, de fato, o marxismo contém em si uma visão de mundo completa, né, que inclui uma explicação da origem do universo e uma teoria escatológica concernente ao destino final da humanidade. Então funciona como
uma teologia, como uma cosmovisão, né? Uma cosmogênese, porque ele fala exatamente do origem, né? E do final da história, né? E é super dogmático, né? Então a gente entende porque muitas vezes quem é doutrinado no marxismo, né, é a mesma coisa da pessoa ter um fervor ali que, né, suplanta muitas vezes um religioso, né? Teologicamente, o marxismo declara que Deus não existe. Em vez disso, o marxismo está na convicção, como, né, como verdadeiro ópio do povo, né, que a história está evoluindo constantemente para uma certa direção, tá? Através de revoluções, né? Para eles é inexorável, e dentro dessa ideia de evolução, né? Por isso que a gente vai falar logo da onde entra o Darwin, né? E que o proletariado é essa força redentora da humanidade, né? Assim, Marx declarou que a história é o juízo e o executor, o proletariado, né? Na verdade, o pensamento do Marx, ele é liberal no sentido que, para ele, né, nesses estágios, né, para ele, depois do feudalismo, necessariamente viria o capitalismo de mercado e necessariamente depois do capitalismo de mercado viria o comunismo, né? E depois do comunismo, você acabaria com o Estado, na verdade, né? Para ele, esse Estado utópico, na verdade, já não existe mais Estado, né? E aí você tem essa igualdade, né? Como eu já falei antes, ele era um cara que, né, veio de família judia, né, convertido ao cristianismo, então ele tirou todo esse conceito do conceito da Jerusalém celestial, que quando a gente lê, né, em Apocalipse, desse conceito de que vai ter essa igualdade, né? Mas isso é o que? Promovido por Deus. E ele então tira esse conceito religioso e tenta criar, né? Implementar isso socialmente através do homem, né? E, como ele diz, através do proletariado, né? Como Marx acreditava ter descoberto o segredo do aperfeiçoamento da condição humana, né, que a gente já falou, né, que na verdade é o pecado, né, é o mal, essa condição humana, esse estado caído do homem, né, que não adianta você fazer uma reforma social, porque se você não mexe com o ser humano, com o indivíduo, né, porque a lei, na verdade, né, do bem e do mal está dentro, passa como, né, como, se não me engano, Kant falava, né, que é isso, que ela corta o coração do homem. Então você não tem como você querer impor de cima para baixo, né? Enquanto você não trabalha, né, interiormente com o homem, né? Mas, né, enfim, Marx acreditava ter descoberto o segredo do aperfeiçoamento da condição humana. O ideal da salvação humana teria sido alcançado pelas ações revolucionárias do proletariado na história. A história foi interpretada progressivamente por Marx, sendo movida por meio da luta social, né? Então, sempre através dessa dialética do Hegel, né? Hegel também foi um filósofo, um idealista alemão, que criou, na verdade, essa tensão social através da dialética dele, que falava o quê? Você tem a tese, síntese, né? E a tese, a antítese e a síntese, né? Então é um pensamento tripartido, vamos dizer assim, que a gente vê uma correspondência no lema maçônico, que é o que? O caos, a ordem saída do caos, né? Que é isso, é o que? Você mesmo produz uma condição de conflito, de caos, porque você já tem a solução que você quer implementar, né? E isso eles têm feito através da história, né? Então é esse pensamento revolucionário de que eu vou atingir meu objetivo histórico, né, do que eu almejo, como eles falam que os fins justificam os meios, né? Não interessa eu matar milhões de pessoas, mas o final vai ser bom e eu vou atingir isso através do quê? Através de revoluções, de guerras, de luta social, do que na verdade do que eu necessitar eu vou lançar mão para isso, né? Marx acreditava que o estágio final da evolução humana, na verdade, transcende a luta de classes, né? Como eu falei. Não, a luta de classes é o meio para eu chegar nesse final, quando a consumação escatológica do comunismo global finalmente é alcançada, e daí você não precisa nem mais de Estado, né? Então, para ele, o Estado, né, esse Estado totalitário, é mais uma etapa, né, para essa paz na Terra, esse mundo ideal utópico, que, enfim, historicamente a gente viu que nunca passa, né? Nunca passa.
E ao contrário, né? Claro que o liberalismo também, né, que é esse pensamento totalmente mercantilista, ele também não é, por isso que eu estou falando, né, tanto as extremidades são negativas, né? Aí é o que dizem o tal do culto ao mamon, né? É adorar as riquezas, né? Esse que é o perigo também, né? Você sai né, do totalitarismo e cai no individualismo total, né? Que também é negativo, onde o homem, né? Ele é a medida de todas as coisas, né? Também não tem Deus, o homem é o seu Deus, na verdade, né? Então não é controlado pelo Estado, não é o coletivo, mas é o individualismo extremado e onde o dinheiro, né, tem a primazia de tudo, né, onde a gente entra na questão da usura, por exemplo, que é um pecado, na Bíblia sempre tratou, né, e depois quando os judeus foram, né, para a Babilônia, lá aos 70 anos, onde escreveram o Talmud, começou a ter uma distorção, né, onde entrou já o ocultismo através da Cabala, e daí foi sendo aceito, né, no judaísmo o conceito da usura, o que depois a Igreja Católica acabou também meio fazendo vistas grossas, né? A questão da usura, que é o que? A Bíblia diz que se você empresta, você não pode cobrar juros, né? Tem que ser um ato de, né, da mesma forma como eu já falei do Shemitah, que Deus a cada 50 anos ele acabava com as dívidas, ele permitia. Os juros é o que? É você tá cobrando, na verdade, através do tempo, a sua bondade, né? Você está botando preço na sua generosidade, vamos dizer assim. Isso para Deus é um pecado, né? Inclusive, por exemplo, a gente pega a Divina Comédia do Dante, né? Do Dante Alighieri, que é um dos clássicos da literatura, e o Dante, que em nenhum momento ele era muito mais um hermeticista, né? Ele era muito mais ligado à cultura hermética, clássica, né? Você leu a Divina Comédia, as referências que ele faz a todo o panteão greco-romano, mas ele associa no mesmo, né, para quem nunca ouviu falar sobre a Divina Comédia, é uma viagem sobre o autor, sobre esse personagem levado pela mão pelo Virgílio, que é um autor antigo que escreveu Eneida, né, que é uma... Enfim, eu estou fazendo algumas digressões aqui, mas só para vocês, tá, entenderem que isso é importante. Enfim, ele visita o inferno, né, o Dante ele visita o inferno conduzido pelo Virgílio, pela essa figura, né, essa figura histórica, né, como se eu falasse, eu vou fazer uma viagem que o Walt Disney vai me levar, né, então ele é uma ficção, né, mas que ele vai viajando vários níveis do inferno. Então, né, você tem dependendo de cada tipo de pecado, você ia parar em algum lugar no inferno. E no nono círculo, né, que é o círculo de quem tem usura, né, de quem faz isso, e é ligado ao quê? Aos sodomitas, aos homossexuais, no sentido de o quê? Nos dois conceitos você estar segurando aquilo que Deus te deu, no sentido de recurso, né? Tanto o homossexual, que ele não produz, né? Por uma questão talvez egoísta, né? De viver só para ele, porque a partir do momento que você tem filho, você tem descendência, você vai passar para o teu filho, né? A tua vida na verdade não é mais o importante é o teu filho, né? E tanto quem também guarda nesse sentido dessa ganância, né? A pessoa também está pegando o recurso e não está dando para continuar a produção, né? Ela não está incentivando a economia, o desenvolvimento da sociedade e tal, que ele está guardando aquele recurso que é dado por Deus, né? Que tudo, como eu falei, é dado por Deus, vem de Deus e é para Deus, né? Nós somos mordomos aqui, a gente está simplesmente nesse processo de mordomia, de usar os dons que Deus dá pra gente. Então, né, a gente não pode enterrar o que Deus deu pra gente, né? Então guardar o que Deus deu, não, deixa eu ficar seguro aqui. Isso para Deus é um pecado, né? Primeiro que você não está confiando nele, né? Você está achando que Deus não vai te sustentar, então não, eu vou guardar recurso, né? Não, Deus, você tem que confiar em Deus, e tem um momento de plantar e tem um momento de colher, né? Então, é um pensamento bem elaborado, mas só para... Enfim, eu fiz uma divergência aqui sobre a usura e como, na verdade, a gente entra na questão dos banqueiros, né, de como esse sistema bancário mundial é negativo, mas, né, eu fiz uma digressãozinha aqui, vamos voltar ao texto, né? Comparando a busca da escatologia marxista com a escatologia que está na Bíblia, né, no livro de Apocalipse, o David Coetzee comenta, né, o autor:
Assim como as escrituras ensinam sobre a vitória final de Jesus Cristo, né, é, sobre os seus inimigos, e o reino dos justos como a nova terra, né, e né, o reino de Deus sendo a Jerusalém celestial, a nova terra, o marxismo promete a consumação escatológica da história humana dentro da história humana, né, como eu falei. Então, para ele, né, a gente acredita que vai ter, né, novos céus e nova terra, né, assim, vai ter um tempo novo. Só que para o Marx é o que? Não, a gente abre mão dessa escatologia, desse conceito espiritual e quer produzir a utopia agora, né, através da condição, da capacidade humana. Né. A tentativa de Darwin demonstrar como os humanos teriam evoluído dos animais por um processo cego de seleção natural inspirou profundamente Marx, que realmente acreditava que a supremacia entre classes sociais de alguma forma se assemelhava à suposta supremacia entre raças humanas. Né? Também esse mesmo pensamento foi inspirar o Hitler, né? Porque então, assim, a partir desse paradigma da evolução, então algumas raças evoluíram mais do que outras raças, né? Algumas raças têm mais aptidão. Então, né, para o Marx também, a classe social dominante, ela tem uma base, né, científica, né? Seja vendo como luta de raças ou como luta de classes, né, o darwinismo era o pensamento sociopolítico predominante no final do século XIX. Como filósofo do seu tempo, né, o Marx acreditava que a existência de Deus tinha sido refutada, né, tinha sido destruída pelas inexoráveis forças da ciência, da razão e do progresso. Então, né, a gente tem que lembrar que o iluminismo, que aconteceu no século anterior, né, no século XVIII, mudou todo o pensamento humano, né? Mudou o paradigma de pensamento. Então, tudo que, né, a metafísica, tudo que remetia a algo que era eterno, que era espiritual, não, isso é bobagem, né? A gente agora vai explicar o mundo através do empiricismo, né, do materialismo, né? Então você tem, né, filósofos como o David Hume, né, que esse é o empiricismo inglês, o Locke, né, que eles principalmente criaram, né, essa base de pensamento que tem totalmente ligada à maçonaria, que vai dar né, na Royal Society, né, que é a primeira instituição científica mundial. Enfim, isso formou o pensamento do Marx, né? A gente vê o Nietzsche na mesma época, né, percebendo isso e falando a consequência que ia gerar, né, no niilismo, porque, enfim, a sociedade perdendo né, a crença em Deus e seus valores. Ele dizia que o quê? Que, enfim, vai emburacar todo mundo, né, em guerra, né? Ele previu o banho de sangue, ele mesmo escrevendo já previa esse banho de sangue e esse desespero niilista, né, da falta de sentido que ia, né, abater, que até hoje a gente vê, né? Com o número de suicídios, enfim, a gente vê isso muito hoje em dia, né? Isso é um resultado de coisas que aconteceram há 150 anos ou 200 anos, se a gente pensar no iluminismo também, né? Bom, da mesma forma, o darwinismo tornou-se um elemento importante da teoria marxista. Como seu amigo e coautor, o Friedrich Engels, apontou, né? Entre aspas, ele diz: assim como Darwin descobriu a lei da evolução na natureza orgânica, Marx descobriu a lei da evolução na história humana, né? Então, por isso que eu estou falando, como o pensamento darwinista, ele saiu da questão biológica, ele acabou influenciando todas as áreas da sociedade: economia, né, linguística, história, né, política. Ele continua dizendo, né? Em uma carta, né, do Marx, né, pro Engels, né, ele fala, ele revela que o livro Origem das Espécies, né, era muito importante porque, né, entre aspas, ele forneceu a base da ciência natural para a luta de classes na história. Então, o próprio Marx, numa carta para Engels, diz como ele foi influenciado, né, por Darwin, né, porque, segundo ele, a teoria darwinista, ele podia extrapolar ela para o pensamento histórico dele, né? Servia como base.
E olha só, como sinal de gratidão, o Marx enviou a Darwin a segunda edição alemã do Capital, do livro dele, o Capital, né? E é onde ele inclusive dedica a Darwin, né? Na contracapa ele escreveu: Senhor Charles Darwin, da parte do seu sincero admirador Karl Marx, Londres, 16 de junho de 1873. Enfim, o Marx, né, ele adotou o darwinismo para apoiar suas próprias teorias racistas, né? Então, se a gente for estudar, ele mesmo ele era um antissemita, né, radical, né? Apesar da família dele, né, ele era eticamente judeu, né? Mas ele refutava, né? Ele queria se distanciar dessa ascendência, né? Por exemplo, o Marx argumentou que não seria tão difícil estabelecer os sindicatos na Rússia, né, que ele considerava um país atrasado, né, bárbaro, né, porque conforme ele disse, né, ele poderia facilmente construir sindicatos bem-sucedidos com jovens e apóstolos estúpidos, né. A palavra apóstolo no original quer dizer enviado, né? Então, enviados estúpidos, quer dizer, pessoas que iam cair na ladainha dele, jovens, né? Também não tinham conhecimento histórico, né? Facilmente influenciáveis. Então, ele já previa que né, na Rússia ia ser fácil conseguir implantar o comunismo por esses motivos, né? O Marx frequentemente usava frases como judeu sujo e judeu preto, né? Preto, não negro, preto, para descrever seus inimigos políticos, né? Por exemplo, ele descreveu assim, né, o socialista alemão Ferdinand Lassalle, né? Entre aspas. Está perfeitamente claro para mim como a forma de sua cabeça e o crescimento de seu cabelo indica que ele é descendente dos negros que se juntaram na fuga de Moisés do Egito, né? É certo que sua mãe ou avó do lado paterno cruzou com um preto. Essa união de judeus e alemães em uma base negra está fadada a produzir um híbrido anormal. Então o Marx, o cara, né, a galera do PT, os marxistas não falam isso, não ensinam, mas o cara ele era racista, né, contra a própria origem dele, né, ele era de origem judaica e chamava porque você tem uma divisão entre os judeus, né? Você tem os sefaradis e os ashkenazi, né? Os judeus europeus e os judeus do Oriente Médio, né? Que tem pele mais morena, mais árabe, né? E os outros são mais loiros, né? Então, e aqui ele já, né, falando mal do judeu que tinha alguma que parecia ter alguma miscigenação, né? Porque você tem os negros etíopes, né? Os judeus etíopes, por exemplo, né? Você tem judeus, na verdade você tem judeus em todo o norte da África, né? No Egito, no Marrocos, né? No Iraque, você teve uma diáspora judaica, né? Então você teve judeus espalhados por todo o Sudão também, e daí, né? Você tem judeus marroquinos, você tem, enfim. Então para ele, né? O judeu com essa característica racial, né? De ser negro, ele não gostava, obviamente, né? No seu trabalho, né, sobre as questões judaicas, o Marx compartilhava e aprovava o antissemitismo de Bruno Bauer, o líder antissemita da esquerda hegeliana, né, que eu falei, que essa esquerda que adotou o pensamento, o pensamento do Hegel, né, de criar, de implementar as mudanças políticas que eles queriam através de revoluções e de crises, né? E o Bruno Bauer ele publicou um ensaio exigindo que os judeus abandonassem o judaísmo completamente, né? Na opinião de Marx, o judeu do dinheiro, né, que era o judeu banqueiro, né, tornou-se o elemento antissocial universal dos tempos atuais. Para tornar o judeu impossível, né, ele queria, né, que o judeu, na verdade, abandonasse o judaísmo, ele argumentou que seria necessário abolir a própria possibilidade das atividades financeiras que o produziram, né? Assim ele concluiu que tanto o judeu quanto sua religião deveriam desaparecer se o mundo quisesse finalmente ser capaz de abolir a atitude judaica em relação ao dinheiro. Como disse Marx, ao libertar-se da ganância e do dinheiro e, portanto, do judaísmo real e prático, o nosso tempo se emanciparia. A gente vê aqui então a gênese do pensamento do Hitler também, né?
E a gente tem que aqui falar também, fazer uma breve. Eu já citei em outros vídeos sobre o que é o judaísmo, o que é o zionismo, né? Ou sionismo, né? Aqui no Brasil a gente fala sionismo, em inglês é o zionismo, né? Que é esse movimento voltando ao que? Desde o Talmud, né? Como eu já falei sobre a questão da usura, né? Você tem durante mesmo a idade pós-renascimento, em 1666, você tem uma figura chamada Sabbatai Zevi, que era um falso profeta, era um cara que se dizia um Messias, mas que ele ia trazer a redenção através do pecado. Tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Então, o que eles tinham que fazer? Eles achavam que Deus estava demorando muito, então eles queriam forçar Deus, porque eles tinham essa noção, principalmente pelo primeiro juízo, né, que a terra passou, que foi o dilúvio, né? Que o quê? Que o dilúvio, a causa do dilúvio foi o pecado. Então, como Deus estava demorando, que eles tinham que o quê? Que eles tinham que antecipar, né? Eles obviamente não acreditam em Jesus, mas eles tinham que antecipar a vinda do Messias, o quê? Pecando. Então, se vocês forem ler, também dá para dar um Google, vocês vão encontrar falando sobre ele, sobre esse movimento dele. Era exatamente o que? Era pecar, 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 mas assim, quebrar todos os mandamentos. É uma coisa absurda, assim. Com orgia, com sacrifício, com, né, humano, era uma coisa muito pesada. Mas o que? Que era uma coisa boa, na verdade eles iam fazer com que, né, trazer esse mesmo pensamento, a gênese desse pensamento de trazer o final dos tempos, né, antecipar através do homem, mas através do pecado, né? E depois você tem o franquismo, né, que também que foi inspirado pelo Sabbatai Zevi, tá? E desse pessoal, você tem então uns judeus que não seguem a Torá e que a gente liga com a família Rothschild, né, que o sobrenome era Bauer também, e que era exatamente eles que queriam, né, que querem até hoje, né, através de várias instituições financeiras globais, né, enfim, promover esse céu na terra através deles, né? Então, tem vários vídeos no YouTube, inclusive de rabinos ortodoxos contra o zionismo, tá? Eles são contra esse movimento zionista. Então, são judeus ortodoxos. Então, só para a gente fazer essa diferenciação entre o judaísmo real e esse movimento zionista, que o que na Bíblia, depois a gente lê em Apocalipse, que é o que? É a sinagoga de Satanás, que Jesus fala, né? Que são judeus que, enfim, os judeus em vários momentos, você tem um grupo de judeus que se rebelam contra Deus, né? Então você pode, infelizmente, ser judeu e se rebelar contra Deus, né? E esse é um movimento zionista. Agora, o que acontece? Deus usa tudo ao seu favor, né? Ele transforma o mal em bem. Então, por mais que eles queiram praticar o mal, Deus acaba transformando, né, as ações dele numa coisa positiva, né? Bom, voltando ao texto. Aí fica clara a ligação entre a progressão do pensamento marxista para o nazismo, como eu falei, né, que foi um partido nacional socialista, tá? Em suas conversas privadas, Hitler reconhecia sua dívida com a tradição marxista. De acordo com Hermann Rauschning, né, um nazista que conheceu Hitler antes dele subir ao poder em 1933, Hitler afirmava que havia aprendido muito com o marxismo. Ele se orgulhava em ter se aprofundado na lógica marxista quando era estudante, antes da Primeira Guerra Mundial, e mais tarde, quando ele foi preso em 1924, depois de tentado dar o golpe de Estado em Munique, né? Quer dizer, ele primeiro tentou na República de Weimar, né? O Hitler, ele antes dele conseguir entrar no parlamento, né, de criar o partido nazista, né, o nacional socialista, ele já tinha tentado dar um golpe, né, de Estado, e ele foi preso, né, onde ele escreveu Mein Kampf, né, A Minha Luta, o livro dele, né. O Hitler dizia que o problema dos políticos da República de Weimar, né, que é como eu falei, é que eles tinham lido Marx
e acreditavam que a Revolução Russa de 1917 era apenas uma questão limitada à Rússia e não um acontecimento que teria mudado a história humana, né? Então é uma crítica que ele fazia a essa República de Weimar, que para eles era uma coisa local, né? A Revolução Russa, né? E o pensamento marxista, e que o Marx, ou que o Hitler achava que não, que aquilo foi um marco histórico e que ele também tinha que implementar esse pensamento, né, mundialmente, né? Então a diferença que ele tinha com os comunistas eram táticas e não ideológicas. A ideologia era a mesma, marxista, só que como que a gente implementa isso, né? Então para o Hitler os comunistas eles eram panfleteiros, né? Eles eram, né, uns fanfarrões, né? Que enquanto ele acreditava que ele sim ele estava colocando a doutrina marxista de uma forma prática, né? Dizendo que todo o nacionalsocialismo era baseado em Marx, tá? Isso entre aspas. E faz todo sentido, né? Que o nazismo era baseado no marxismo em diversas formas. Ambos são teorias históricas que afirmam que podem explicar o passado e o futuro da humanidade, né? A diferença é que Hitler descobriu que o socialismo poderia ser nacional e não somente internacional. Essa, né, também é uma grande coisa. Você tinha a Internacional Socialista, né? Né, Lenin, o Trotsky, os pensadores dessa segunda leva, né, do marxismo, eles achavam que eles tinham que implementar de uma forma internacional, e o Hitler achava que não. Vamos fazer o quê? Um marxismo nacional, né, um socialismo nacional, né, sem perder a identidade nacional, né, que é o nazismo. Essa percepção foi fundamental para o nacionalsocialismo, né? A estatização da propriedade privada, como tinha acontecido na Revolução Russa, mostrava que os alemães teriam que lutar contra outros alemães, né? Criando uma guerra civil, basicamente. E o Hitler acreditava que o caminho mais rápido e eficiente rumo ao socialismo seria através de outro caminho, né? Não de uma guerra civil. Ele não queria, né, essa condição. Como o Hitler disse, né, que a sua tarefa era encontrar o caminho do individualismo, né, dentro do socialismo sem que haja uma revolução. Marx e Lenin teriam escolhido a meta correta, mas o caminho errado, né, longo e desnecessariamente doloroso. Ao destruir os burgueses e latifundiários, Lenin transformou a Rússia numa sociedade amorfa, num bando de pessoas que tiveram suas propriedades tomadas e que perderam o padrão de vida. Isso a gente vê a aplicação disso, né, fácil. Logo nos anos 30 você teve na Ucrânia o Holodomor, né, que morreram 8 milhões de pessoas de fome, né, então foi uma forma desorganizada, né. E o Hitler não queria isso, né, então ele queria implementar o Estado Nacional Socialista, né, de uma forma que elevasse o padrão de vida de todos, né, muito mais do que o capitalismo, né? Então o que ele fez, né? Inclusive a Alemanha saindo da Primeira Guerra, né, quebrada financeiramente, ele falou não, vamos fazer através da industrialização, né? Então ele teve inclusive acordos com os Estados Unidos, né, com a IBM, por exemplo, né? Ele teve vários acordos comerciais, né? Então um pensamento mais ou menos como a China tem feito, né? A China se abriu para o mercado, né? Mas a questão da raça, acima de todas as outras, né, é o que tem sido usado, né, pelos comunistas, né, o pessoal da esquerda, para refutar o nacionalsocialismo, né, para dizer que não, que os nazistas eles não eram socialistas, né. O Lenin dizia, né, que os proletários não têm pátria, né. Mas segundo a visão de Engels, né, que era parceiro do Marx, né, que foi publicada num jornal editado pelo Marx em 1849, ele diz, entre aspas, né, o Engels, assim, haviam raças que deveriam ser exterminadas. Tá? Essa visão foi reforçada pelos socialistas até a ascensão de Hitler no poder, e é possível afirmar que em Auschwitz, né, os campos de concentração foram inspirados pela mentalidade socialista, né? Porque depois a gente vê o Gulag, né, né, criado pelo Stalin, que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa.
A teoria histórica marxista requer e defende genocídios por motivações implícitas na afirmação de que o feudalismo estava dando lugar ao capitalismo e que esse deveria ser suplantado pelo socialismo, né? Então, o pensamento dele assim, invariavelmente necessita de revoluções, e essas revoluções vêm com derramamento de sangue, né? Nesses estágios históricos que ele fala que essas transições necessárias, né? É sempre a força, né? Então, após a revolução do proletariado, raças inteiras ficariam para trás, que seriam resquícios feudais na nova era socialista. E como elas não conseguiriam evoluir rápido o suficientemente, né, essas raças, né, deveriam ser exterminadas. Eles eram lixo, de acordo com Engels, e serviriam apenas para ser o esterco da história. Tudo isso ele disse isso, né, que eles seriam o esterco da história. Então fica claro como, né, inevitavelmente, o mito gnóstico do darwinismo virou uma teoria social e política, né? O resultado foram as utopias sociopolíticas que detonaram todas as ditaduras científicas do século XX, tanto o comunismo russo quanto a Alemanha nazista, que são exemplos de ditaduras científico-gnósticas edificadas pelo darwinismo. O darwinista Sir Arthur Keith, né, admitiu francamente, né, entre aspas, ele dizendo: o Führer alemão, né, Hitler, como sempre mantive, né, ele dizendo, né, é um evolucionista. Ele conscientemente procurou tornar a prática da Alemanha conforme a teoria da evolução. Claro, a gente vê depois o Mengele, né, que a gente fala que Mengele, mas enfim, você tinha todo esse pessoal que faziam experiências, né, científicas, né, terríveis, né, e sempre através dessa questão racial, né. Claro que o desdobramento oculto do darwinismo, né, o gnosticismo, também estava presente, né? O nazismo tinha como premissa as doutrinas ocultistas de um culto gnóstico chamado Ariosofia. O historiador Nicholas Goodwin Clark afirma, né? A regra das elites e ordens gnósticas, a estratificação da sociedade de acordo com a pureza racial e a iniciação ocultista, a implacável subjugação e a destruição final dos não-alemães inferiores e a fundação de um império mundial pan-alemão, né? Tais fantasias foram realizadas com terríveis consequências no Terceiro Reich, né? Auschwitz, Sobibor e Treblinka são os museus infernais do apocalíptico nazista, cujas raízes residem nas visões milenares da ariosofia, né? Então a gente tem várias, né? Esse é uma dos conceitos, né? Porque na verdade o ocultismo era por exemplo, a SS, né? Que era a elite nazista, ela era uma seita, um culto, né? Do Sol Negro, né? Eles tinham um castelo lá onde eles adoravam o Sol Negro, onde eles faziam sacrifícios, né? Você tinha a Sociedade Túlio, né? Túlio Society, com a Marina Orsvi, que era uma vidente, né? Enfim, eles têm toda uma questão, né? de ocultistas, né? que influenciavam, né? o nazismo. Eles também tem a questão do Vril, né? Da sociedade Vril. Várias sociedades secretas, né, que influenciavam esse paganismo nórdico, tá? Então, de cristão não tinha nada o nazista, tá? O nazismo era profundamente pagão, né? O Holocausto, que foi uma orgia, né, de violência e morte, representou os esforços da Alemanha nazista para imanetizar o escatom, né? Como eu disse, né, você tem então um lado que isso vem do Marx, que isso vem da gnose, né? Então, através de força política e militar, você trazer, né, você implementar essas revoluções, né, tanto através do comunismo como através do nazismo, né? Trazer o céu na terra, né, que para os nazistas era o Terceiro Reich, né, era o milênio, né, 1000 anos desse reino perfeito alemão, né, na terra, né? Especialmente a Alemanha qualificou-se como uma ditadura científica gnóstica edificada pela ciência do darwinismo, né? A Rússia comunista também exibiu todas as características compatíveis com esse perfil. A Enciclopédia da Religião explica, né?
entre aspas, tanto Hegel quanto seu discípulo materialista Marx poderiam ser considerados descendentes diretos do gnosticismo. De fato, Hegel é o nexo ideológico entre as ditaduras científicas gnósticas do nazismo e do comunismo, onde elas se cruzam. Em O Culto Secreto da Ordem, né, o autor Anthony Sutton afirma: Marx e Hitler têm as suas raízes filosóficas em Hegel. De acordo com a enciclopédia, né, da religião, como eu disse, o cabalista gnóstico chamado Christoph Oettinger, ele influenciou significativamente os primeiros trabalhos de Hegel. De Hegel nasceriam duas das piores ditaduras científicas da história. Ambos eram gnósticos em seu núcleo, né, entre aspas. Neste século, com a apresentação de posições religiosas tradicionais de forma secular, então, né, pegando questões ocultas religiosas e apresentando de uma forma secular, social, política, surgiu, né, esse gnosticismo secular, né, que é a união mística do fascismo, né, é o apocalipse da dialética marxista, a cidade terrena da democracia social. Né? O gnosticismo secular quase nunca é reconhecido pelo que é, e pode existir ao lado de outras convicções quase de forma imperceptível. Então é isso, né, que eu estou traçando para vocês, né, desde o vídeo passado, como as ideias, pessoal, as ideias elas avançam através da história, da mesma forma que o cristianismo, né, o pensamento judaico-cristão, ele chega até hoje, né, através de todo o Velho Testamento, do Novo Testamento, de toda a história, né, esse pensamento de um Deus único, né, criador, que se interessa pelo homem, né, que ama o homem, né, a ponto de se tornar homem e morrer pelo homem, diferente do pensamento gnóstico, que também é muito antigo, né, que diz o quê? Que não, que o Deus é mau, que o Deus aprisiona o homem aqui. E que o quê? Que a única saída do homem é o quê? Fazer revoluções através do conhecimento dado por Lúcifer, né? Então, é esse pensamento que permeia, claro que daí, né, eles não vão falar abertamente, né? Eles, tanto na filosofia, o Hegel usa outra nomenclatura, né, outra linguagem para falar sobre essas questões, né? Os maçons também falam isso de outra forma, né? Eles não falam, quer dizer, falam abertamente no que é escrito dentro. Né? No próximo vídeo eu vou mostrar aqui um livro que eu tenho, que é o Morais e Dogmas, né? Morals and Dogmas, né? Onde eles falam abertamente, né, de toda a teoria luciférica, né, como a Madame Blavatsky fala, de toda, enfim, ela fala abertamente do luciferianismo, né, o próprio Marx tem poesias que ele escreveu, né, condenando a Deus, né, porque ele foi religioso na adolescência, depois ele teve uma apostasia, vamos dizer assim. Quem quiser pesquisar, tem um poema dele chamado Olam, né, onde ele fala que ele está destinado ao inferno, que ele se revolta contra Deus. A gente vê o Bakunin, que é o fundador do movimento... muita informação, do movimento anarquista, né, que também era luciférico, ele fala. E a gente chega até agora, né, nos anos 50, nos Estados Unidos, figuras, por exemplo, como o Saul Alinsky, que é o pai intelectual da Hillary e do Obama, escrevendo no livro dele Manual para Radicais, né, um livro para incentivar, né, para ensinar a galera de esquerda como fazer, como combater socialmente, né? E o livro dele ele dedica a Lúcifer, né? No prefácio ele diz assim, ao primeiro revolucionário da história. Então é fácil a gente traçar essa linhagem, só que o pessoal, quando fica no âmbito político, eles não falam isso abertamente para não chocar, né? Para não querer chocar, mas a ideologia é essa, né? É totalmente satânica, né? Vamos continuar aqui. Como a história demonstrou de uma forma explícita, né, como eu estou falando gráfica, né, várias cruzadas religiosas, né, aconteceram ao longo da história para imanetizar o escatom, né, para, como eu falei, tentar trazer o céu na terra, né, dessa forma, através do esforço humano.
Essa verdade é evidenciada de maneira tangível pelas atrocidades cometidas pelos utópicos sociopolíticos do gnosticismo secular. Então, tanto Auschwitz quanto os gulags soviéticos são produtos dessa mesma guerra santa, né? Dessa mesma jihad, né? Que é o quê? Que é esse pensamento, né? A gente vai atingir a utopia, né? Mas não interessa o processo que a gente, o que a gente tem que fazer para chegar lá. Não interessa se muita gente tem que morrer, se povos inteiros têm que ser perseguidos, né? Não interessa. O importante é que a gente vai chegar na nossa utopia, né? As teocracias seculares que empreenderam essa guerra santa, né? Então, tanto o nazismo quanto o comunismo, consistentemente foram ditaduras científicas edificadas e com suas raízes no darwinismo, né? Essa visão genocida, que foi reforçada pela pseudociência chamada eugenia, né? Que eu vou falar um capítulo, um vídeo à parte só para falar da eugenia, virou um ponto comum entre os socialistas, né? O que não falta são autores socialistas como H.G. Wells, né? O Jack London, Bernard Shaw e outros que não hesitavam em defender o genocídio no século XX. Então, você tinha, né, o comunismo acontecendo na Rússia, mas na Inglaterra você tinha a Sociedade Fabiana, que eu já falei várias vezes aqui, onde você tinha vários autores, né, como, por exemplo, Bernard Shaw, né, como Jack London, gente que... o H.G. Wells, né, que você vê, tem um livro dele chamado A Nova Ordem Mundial, onde eles estão falando do que eles iam implementar, só que através, as pessoas liam como ficção científica. Ah, não, é ficção científica, mas se você lê o H.G. Wells, ele, por exemplo, cunhou a ideia de arma, eu vou falar aqui, de destruição de massa. Ele que cunhou, que trouxe essa ideia, que influenciou inclusive o físico Leo Szilard, que fundou o Manhattan Project junto com Einstein. Tá? Isso ele mesmo na biografia, o Leo Szilard, ele conta isso. Tá? A gente vê outro, né, o socialista fabiano, Aldous Huxley, que eu já falei várias vezes, que escreveu o Admirável Mundo Novo. Também você quer ver, né, o que eles estão implementando hoje através de dois livros essenciais. 1984, do George Orwell, que era um socialista que deixou de ser socialista, e do Aldous Huxley, né, que escreveu o livro em 32, né, o Admirável Mundo Novo. Né. Outro socialista fabiano, né, é o Bertrand Russell, que é matemático, mas ele tem um livro de 31 que ele também fala de eugenia, fala de o quê? De dopar a sociedade através de provocar, né, esse movimento eugênico através de vacinação. Enfim, então é outra vertente, né, do que o socialismo comunista, mas é o mesmo pensamento, né, o mesmo o quê? Matar, fazer genocídios coletivos em grandes partes, né? Todo mundo que não pensa, não tem um pensamento igual, tem que morrer, basicamente, né? Então vamos lá, olha só, né, o H.G. Wells, né, foi o primeiro autor em pensar em uma arma de destruição de massa no livro dele The World Set Free, um livro de 1914, tá, pessoal? Esse livro não foi editado em português. É a primeira vez que ele descreve uma arma cheia de urânio, né, que explode de uma forma, né, de uma progressão geométrica, vamos dizer assim, né? Em 1932, cientistas ingleses conseguiram dividir o átomo pela primeira vez. No mesmo ano, o físico Leo Szilard, né, que fundou o projeto Manhattan, né, junto com Einstein, leu o livro The World Set Free, do H.G. Wells. Ele acreditava que a divisão do átomo podia produzir uma arma com energia suficiente para vencer a guerra. Mais tarde ele disse que foi o livro, o Leo, disse que foi o livro de Wells que mostrou, entre aspas, o que significaria a libertação da energia atômica em grande escala. E na sua biografia, ele escreveu isso nos anos 60, eu sabia o que isso significaria porque eu li o H.G. Wells, né, H.G. Wells, e não queria que essa patente se tornasse pública. Ele dizendo isso depois na biografia dele. Bom, o Wells, que era maçom e membro da Sociedade Fabiana, né, acreditava que
os tecnocratas e os cientistas no final iriam criar uma nova ordem mundial pacífica, tá? O H.G. Wells. O Leo Szilard, né, que era húngaro, ficou nos Estados Unidos quando a Segunda Guerra acabou, e vendo, né, a bobagem que ele tinha feito, né, ele começou a fazer a campanha pelo controle civil da energia atômica junto com outros cientistas do Manhattan Project, que também se arrependeram de terem criado, né, a bomba nuclear, como por exemplo o Robert Oppenheimer, que eu já falei em outros vídeos, né, que tem inclusive um vídeo dele no YouTube, né, falando, né, tem um vídeo que eu fiz, se vocês quiserem ver, bastante sobre ciência, é o vídeo sobre religião e ciência, tá? Dá uma procurada aí. Mas ele mesmo tem um vídeo em preto e branco, né, uma gravação dele para a TV americana, o Oppenheimer, falando, né, que ele tinha virado Shiva, o deus hindu que destrói os mundos, né, o deus da destruição dos mundos. Então a ficha caiu para eles, né? A ficha caiu para eles, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Voltando a Hitler, né? Deixa eu ver quanto tempo aqui a gente está de vídeo. Mais uns 10 minutinhos aí. Voltando ao Hitler, a ideia de limpeza étnica, né, fez parte do ideal socialista por praticamente um século, né? Então, desde o artigo do Engels, né, que eu falei que foi escrito em 1849, até a morte do Hitler em 1945, todos os que defendiam o genocídio se auto-intitulavam socialistas, sem exceção, tá? Tanto do lado comunista quanto do lado nacionalista, né? Os intelectuais socialistas do Ocidente defendiam, durante a Primeira Guerra Mundial, a pureza racial e a dominação dos brancos por meio da violência. Em 1933, esses são os fabianos, tá, pessoal? Os socialistas ocidentais da Inglaterra, né? Em 1933, o Bernard Shaw, que também era, né, da sociedade fabiana, elogiava o extermínio em massa no prefácio do livro On the Rocks, né, um livro que ele escreveu, dizendo como a sociedade soviética tinha feito no genocídio na Ucrânia, né, conhecido como Holodomor, que eu já disse, né? Ele era a favor do princípio da permeação, tá? De que a melhor forma de implementar o socialismo seria através da infiltração de pessoas e ideias em partidos políticos, né, existentes. O que outro pensador comunista, né, o Antônio Gramsci, né, chama da famosa quinta coluna, né, que ao invés de um golpe militar, né, a esquerda chega ao poder subvertendo as instituições, né, e subvertendo também, né, a moral e os valores sociais, né. E é isso que a gente viu aqui no Brasil, né, da forma que foi implementada pelo Foro de São Paulo, né. O PT chegou ao poder assim, né, pelo Foro de São Paulo, né, pegando as instituições, né, principalmente as universidades, né, formando gerações, né, que seriam os futuros jornalistas, os futuros artistas, né, criando esse pensamento político para que eles disseminassem naturalmente na sociedade esse pensamento revolucionário, né. Enfim, então você vê por que a grande parte, né, dos professores, da mídia e dos artistas, né, tem essa tendência de esquerda, porque eles foram doutrinados, né, por esse pensamento, né, subversivo que entra pela quinta coluna, né. Isso enfim, é fácil ler, né. Então, só para encerrar, né, o Bernard Shaw, né, para vocês entenderem como o comunismo e o fascismo são a mesma coisa, né, ele, numa matéria para o jornal New York Times, em 10 de dezembro de 1933, o Bernard Shaw, né, dizendo sobre uma conferência, né, da Sociedade Fabiana, ele elogiou publicamente o Hitler, o Mussolini e o Stalin. Então você tem, né, dois fascistas, né, de um lado, né, o Hitler e o Mussolini, e você tem o comunista do outro lado, o Stalin, né? E ele, como socialista fabiano, ocidental inglês, ele elogiando eles, né, dizendo assim, eles estão tentando fazer algo, estão adotando métodos pelos quais é possível que se faça algo. Então, sempre a lógica, né? A lógica que é isso, que os fins justificam os meios, né? Que não foge muito, né, do lema satânico, né, de que faça o que tu queres porque tudo é da lei, né? Então, né, não interessa se vai morrer milhões de pessoas no processo,
a gente vai chegar na nossa utopia, né, que nunca chega, né, enfim. Os intelectuais socialistas se orgulhavam de um Estado que teve coragem em agir a favor da eugenia, né? O casal Sidney e Beatrice Webb, que foram os criadores da Sociedade Fabiana, né, e da London School of Economics, né, que a gente mais tarde vai ser conhecida por outro eugenista, né, o John Maynard Keynes, né, da onde vem a famosa escola econômica, né, keynesiana, né, que é protecionista, intervencionista, né, que foi adotada tanto nos mandados do Lula e da Dilma, né. Então tudo isso, olha só como a gente é afetado e influenciado até hoje, pessoal, né? A gente foi afetado aí pelos governos do PT porque tinha essa doutrina econômica do Keynes, né? Que é o que promove o Estado, né? Que é intervencionista, enfim, isso a gente volta lá na Sociedade Fabiana, tá? Que, né? Eles, enfim, fundaram a escola, né? A escola que né, que nasceu, né? Onde veio o Keynes, né? Enfim. Esses fundadores, né, eles escreveram livros, né, em 1935 e 1942 exaltando o comunismo soviético. Da mesma forma como você tinha nos Estados Unidos o pessoal da escola de Frankfurt, né, o Adorno, o Robert, o Horkheimer, né, que foram lá e entraram e se difundiram em todas as universidades, né, Stanford, né, e Yale, e começaram a provocar esse pensamento, né, nas universidades americanas, e como a gente teve aqui no Brasil também. Então, né, a gente vê como o pensamento vai sendo disseminado em outros países, né. Eles exaltavam o comunismo soviético como a nova civilização, né, a mais alta forma de democracia já criada, né. Na mesma época, né, em 1935, a Suécia iniciou um programa estatal de eugenia, tá, que esterilizou compulsoriamente pobres e ciganos e só foi encerrado em 1975. Então, para a gente ver que junto, né, com o pensamento socialista, né, independente da onde você tem eugenia e limpeza ética, tanto no socialismo como no comunismo, né? Você vai ter porque você tem essa questão racial, então o que? Não, né, sempre a raça pura, e a gente vamos esterilizar, né? E teve agora, né, eu em outro vídeo também eu dei matérias, né, mostrando como porque a gente, na verdade, né, a ONU está implementando cada vez mais, né, um governo em vários países, principalmente países de terceiro mundo, já uma coisa ditatorial de promover novamente esterilização, né, feminina, né? E é isso, pessoal, é isso. Então, já estamos com 1 hora, eu vou parar e a gente continua no próximo vídeo, tá? Então a gente já entrou em mais questões agora e eu acho que mais um vídeo a gente termina, né? Esse assunto é muito amplo, né? Enfim, mas eu acho que já dá para vocês começarem a entender o que é esse paradigma que a gente vive hoje, né? Como que a sociedade foi sendo construída para coisas passarem a ser verdades inabaláveis, né? Pra gente, a gente ouve e não questiona, né? Então, não, o mundo é assim, né? São categorias de pensamentos que são, né, ensinados pra gente, na verdade, desde a escola, né? A gente já cresce pensando, né, nesse modelo e começa a ver a vida dessa forma, né? E, enfim, no próximo vídeo eu vou tentar entrar um pouco mais nessa questão de como essa ideia que daí a gente entra um pouco em filosofia da questão do fluxo, né, e do eterno, né, do que é espiritual e do que é material, enfim, e essa confusão gnóstica, né, que eu já falei, mas acho que vale a pena falar um pouco mais ainda. Então, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê quinta-feira, tá bom? E clica aí, se alguém se interessar, né, no Aurora e no Comunhão, nos meus quadrinhos, entre nas páginas do Face, que eu vou deixar na descrição também, manda autografado para vocês, tá bom? E é isso aí, pessoal, então a gente se vê na quinta-feira. Deus abençoe e um grande abraço.